Bem, meus amigos, hoje nós estamos iniciando mais um Em defesa da fé. Em Defesa da Fé, com Gilson Costa E Flávio Amorim. e Flávio Amorim. Hoje estaremos abordando um tema muito propício, né, para a nossa época, um tema bastante pertinente, que é o cristão e a política. Como o cristão deve se portar diante da política. A gente está vivendo tantas polêmicas, né, presbítero E Flávio? vivendo o momento, né? E vivendo Nós estamos na fase de campanha política no Brasil, né? E precisamos saber como se posicionar, né? Exatamente. O cristão deve ou não deve se envolver na política? O cristão deve tomar partido, manifestar a sua opinião, sim ou não? Continua com a gente, nós vamos abordar esses e outros temas pertinentes. E assim, aproveitando, né? Para quem já está acompanhando o programa, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, né? Dá o like, Deixe o seu comentário, que deixe seu também é muito comentário. importante. Exatamente. E se Sua você. crítica, sua sugestão. O comentário não vai ser apagado, tá? Pode falar aí à vontade, pode fazer perguntas. Se a gente não responder, né, aqui no momento, mas a gente vai responder sim a você. E vale salientar também que todos que quiserem, né, também participar do programa, patrocinar o programa, Exatamente. né, nós estamos abertos, nos ajude a levar cada vez mais longe, né, o conhecimento da palavra de Deus. E assim, é importante salientar que nós estamos aqui para fazer uma defesa bíblica sem medo, né, de se posicionar, né, Gilson? Exatamente. Como já é uma característica do programa, nós não deixamos de falar aquilo que deve ser falado, porque tem medo e etc, etc. E assim, estamos no nosso estúdio, né? Novo estúdio aqui da G2. Passamos uns dias aí ausentes, né, das redes sociais, nossas programações. Houve quem disse que o projeto Em Defesa da Fé já havia acabado, já havia encerrado, mas É não. fogo de palha, né, Gilson? Era fogo de palha. Mas na verdade nós estávamos aqui investindo em um recurso próprio, né? Queremos aqui agradecer, né, a G2 Mídias Sociais, que nos proporcionou esse estúdio para que nós Isso. pudéssemos estar realizando esses e outros programas. Eu quero também esclarecer que o programa Em Defesa da Fé não é um programa para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Como o presbítero Flávio já disse, este programa é um programa para defesa bíblica, refutação bíblica. Haverá outros programas, claro, para pregar o Evangelho, contar-se testemunhos, mas este programa, Em Defesa da Fé, é um programa para defesa bíblica, refutação. E não se faz defesa, né, Gilson? A gente tem que entender a expressão defesa do ponto de vista de uma guerra, de uma batalha. Exatamente. Você não se defende sem atacar. Você não, como é que você só vai ficar só na defensiva? Não, o ataque também é uma defesa. É uma defesa. E dessa forma, a Bíblia diz que nós temos a espada, né? A espada é a palavra, a espada de dois gumes. E é essa palavra que nós vamos usar, né, para defender e ir sem medo. Graças a Deus que nós temos liberdade de expressão no nosso país, e essa liberdade de expressão com responsabilidade nós vamos usar, né, para fazer uma defesa dos temas centrais da Bíblia Sagrada. Gilson, eu estou ficando animado, porque assim, eu estou com muita coisa guardada, muita energia guardada para a gente tratar, né, no programa Em Defesa da Fé, e a gente pegar logo um tema, porque o pessoal fala por aí que tem 3 coisas que não se discutem, né? É política, religião e futebol, né? É verdade. Política, religião e futebol. E eu vou trazer também um estudo aqui, viu, sobre essa questão de futebol, viu? Você, torcedor de time aí, fica aguardando aí. Eita, você vai dizer que não pode, se acalme. Torcedor, Tome chá, né? Tome chá. Como diz um amigo nosso, né? Você que é jogador de bola. Se acalme que a gente vai chegar esse dia. Mas hoje o tema, Gilson, é política. E antes de nós lermos aqui um texto, eu gostaria de fazer um comentário aqui, né? Porque a gente percebe que o Brasil está polarizado, né? Quer dizer, existe
Existe o lado A e o lado B, né? Existe o candidato da esquerda e da direita, né? O candidato Bolsonaro, o candidato Lula. Isso. E aí a pergunta que fica é: em quem o cristão deve votar? E, gente do céu, fique, acompanhe o programa, porque no final você vai saber em quem você deve votar. Oxente, você vai dizer, eu vou dizer pela Bíblia. Depois você toma sua decisão. Voto é livre, né? Você faz sua escolha, né? E assim, Gilson, essa polarização entre esquerda, direita, estão colocando entre o bem e o mal, né? Entre Deus e o diabo. Jesus e o diabo, Deus e o demônio. Fizeram aí colocaram dois extremos, né? E ficar alguém ali no meio, né? Até são 3 expressões que usam hoje na política, que extrema direita, extrema esquerda, centro, né? É o chamado centrão. O centro é aquele que tem ideias de esquerda e de direita, mas no equilíbrio. Na palavra, a própria expressão centro fala de um equilíbrio. E aí nós estamos vivendo, acredito, nós estamos vivendo 2 extremos. Nós estamos vendo 2 extremos. E tem alguns candidatos que estão querendo entrar no meio aí, é chamada terceira via. Né? E aí, dentro de toda essa briga, e eu acho que nunca foi tão pertinente nós tratarmos do assunto, né, o cristão e a política, como agora, porque realmente, como a gente diz, como polarizou bem e mal, esquerda, direita, cão e Jesus, a gente precisa saber, né, como se portar. E a gente está vendo que também a igreja, né, não só a igreja evangélica, mas nós estamos falando de cristãos, né, que envolve também a igreja católica, estão envolvidos, né, esse ano, não só esse ano, mas já vem um tempo que vem envolvendo, manifestando sua posição, né? Sua intenção de voto. Inclusive tem muitos candidatos, né, que são pastores, que são bispos, né, padres, vários líderes religiosos. Isso, e igrejas que estão colocando representantes. E assim, há uma participação realmente maciça dos evangélicos, católicos, e vale salientar que nós somos maioria os cristãos no Brasil, né? Então a gente hoje vai, Gilson, diante disso tudo, falar sobre a questão do Estado laico, as ideologias partidárias, né, a obediência à autoridade, o perigo do relativismo, e tudo isso, né, vamos basear em Romanos, né, vamos basear em Romanos 13. Romanos 13, né? Romanos 13, você pode também observar na sua Bíblia. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Esse é o texto. Esse texto base, né? Texto base, né, para a gente começar hoje a programação. Jus, o que tu acha dessa situação do Estado laico, que diz que o Estado não tem religião? É uma premissa da nossa lei, né? O Estado é laico. É isso. Mas como, né? Qual a tua opinião? E eu quero até já dizer, né, para os nossos ouvintes, né, que participam do programa, que nós esse tema não encerra, né? Os próximos programas eles serão extensivos, né? Isso.
o cristão e a política serão extensivos. Nós vamos trazer algum candidato evangélico aqui, né? E vamos trazer também candidato que não é, Não né? evangélico, né? Ou candidato alguém que possa, algum Deseja, especialista, exatamente. ou um líder religioso que queira se expor, A né? gente tem aqui na região, né, alguns cientistas políticos, Sim, também sim. líderes religiosos que manifestam a sua posição, Sim. e a gente já Vai trazer aqui nos próximos Exatamente. programas, até o final da política, a gente vai ter muito material para que você que tem dúvidas sobre quem votar, sobre esquerda, direita e etc, etc, você tomar a sua decisão. E aqui a gente não vai dizer nem número do candidato, a gente pode até citar o nome, mas a gente não vai dizer voto fulano, voto cicrano. Isso. Nosso posicionamento, né, vai ser, a Bíblia vai dizer em quem você tem que votar. Aí você vai dizer assim, você tá, porque tem extremo, né, Gilson? Tem gente que diz assim, você vai usar a Bíblia para falar de política, misericórdia, sangue de Jesus, você está falando de política aí, meu Deus, está dizendo que a Bíblia vai dizer em quem votar. Bom, eu acho que se você não quiser se envolver como cidadão, né, você é um cidadão brasileiro, você não quer participar como cidadão brasileiro das decisões do nosso país, então você peça a Jesus para você ir logo, né? Porque nós temos dupla cidadania, né, Jesus? Cidadão do céu, cidadão da terra, né? E aí, a pergunta, como eu ia te fazendo a pergunta sobre a questão do Estado laico, qual a tua opinião? O que tu acha, né, dessa situação? O Estado é realmente laico? Como que a gente enxerga hoje a questão do Estado laico? A gente já vem falando aqui em polarização, né? Foi colocado aqui recentemente. Recentemente não, já há algum tempo, mas vem se propagando de uma forma muito intensa essa questão da polarização. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Ou você é do bem ou você é do mal. Sim. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Bem, para que a gente possa entender, né, a nossa Constituição Federal, ela nos garante que o Estado é laico, ou seja, a nossa nação brasileira, todas as pessoas ela têm direito de escolher, ela tem liberdade de escolher a sua religião. Se ter uma religião ou não, se quer ser ateu, se quer ser evangélico, se quer ser católico, se quer ser espírita, umbandista, enfim. A Constituição nos garante que nós temos esse direito de liberdade para nossos cultos, independente da sua religião. Porém, apesar do Estado ser laico, mas o Brasil, a nossa nação, é uma nação cristã. A maioria da população brasileira se autodenomina cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, mas a maior parte da população, mais de 80%, né? Mais de 80% se intitula cristão, ou seja, seguidores de Cristo. Creem na palavra de Deus, creem na Bíblia, creem em Jesus Cristo. E nós temos essa liberdade, a liberdade de cultuar, de adorar. E eu acho muito interessante e importante, apesar da polarização que a gente vivendo hoje, é muito importante a gente não perder o respeito, né? A gente tem a Constituição Federal que nos garante que nosso Estado é laico, você tem liberdade de ser o que você quiser, acreditar em que você quiser ou não acreditar em nada. Nós temos do outro lado a nação que a maior parte da população se denomina cristã, porém, não se pode perder o respeito. Se eu quero ser evangélico, todos os demais que não são ou que não creem têm o dever, a obrigação de me respeitar. Assim como eu também sou evangélico, mas tem a pessoa que deseja ser espírita ou ser umbandista ou cultuar a religião afrodescendentes, eu tenho a minha obrigação, acima de tudo, como cristão e obedecendo às leis, como foi já lido aqui em Romanos 13, as leis terrenas, as leis do homem, eu tenho, o meu dever é respeitar aquela pessoa, apesar de que a religião que eu sirvo me direciona para caminhos opostos. Bom posicionamento, Justo, até porque colocando aqui endossando as suas palavras, né, colocando uma pitadinha de sal aí no seu comentário, o Estado laico quer dizer que não existe, por exemplo, o Estado, a maioria da população é cristã, mas o Estado é laico, ou seja, não tem
uma religião, né? A predominância da população é cristã, mas o Estado não. Mas esse poder do Estado em não ser laico, em ser laico, não quer dizer que ele tem que excluir religiões. Ele tem que proteger a liberdade da religião, a liberdade de culto. Tem que dar garantias para a liberdade de culto. Então, o Estado, como laico, né, ele tem que proteger o local de culto, ele tem que permitir o culto dentro, né, dos padrões da lei. Claro, não vai se permitir que, em nome da religião, se quebre, né, o princípio da lei. Mas eu estou bem preocupado, Gilson, bem preocupado mesmo, porque estão sendo criadas muitas leis, embora o Estado seja laico, mas em nome dessa expressão Estado laico, e aqui a gente vai entrar já no texto, porque temos que obedecer às leis. Temos que obedecer às leis. O cristão, ele é reconhecido, né, e pela sua obediência, e a sua consciência atesta. Mas estão criando leis, né? E quem cria as leis? Quem cria a lei não é presidente. Quem cria a lei não é prefeito. As leis, elas são criadas por vereadores, deputados, né? O poder legislativo. Isso. Eles são quem legislam, né? Legislam. Agora saiu. E aí passa, né? Qualquer projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aonde lá é avaliado se está dentro, o texto, né, da lei, se adequa, né? Se passa pelo crivo ali de quem entende do direito e quem conhece a profundo a Constituição a fundo. E depois disso vai para as demais comissões, né? Para depois ser aprovado e virar lei. Só que o problema é que se uma Constituição, uma comissão de Constituição e Justiça tiver dominada, né, tiver presidida por alguém com uma ideologia contrária à religião cristã, vai inserir, né, uma lei, e essa lei, depois de aprovada e promulgada, né, ela passa então a fazer parte da lei do município, da lei do Estado, da nação, né, brasileira. E a partir daí a gente fica diante a mercê daquela lei e sujeito à punição, caso descumpra aquela lei. E aí vem a grande preocupação, já que a gente está entrando nessa questão do Estado laico, né, que tem que proteger a liberdade religiosa, mas é um Estado que está criando leis contra o cristão. A gente vê muitas leis anticristãs, né? Anticristãs, né? Porque assim, olha que interessante, Gilson. Enquanto estão querendo proibir, por exemplo, a Bíblia, tem leis que estão proibindo a Bíblia. Isso. Né? Querendo retirar a Bíblia de escola, símbolos religiosos de escola. Isso. Só que não é a questão... o Estado não deve intervir nessa liberdade, né, de expressão. Não é o Estado que está colocando aquela expressão, aquele símbolo ali, né? Se é um colégio, né, é um colégio, por exemplo, católico, que colocou um crucifixo lá, por que vai vir uma lei aí que vai ser proibido, né, retirar se quem está liderando ali, se a confissão de fé daquela instituição é cristã. Então eu acho que estão criando leis aí que já está intervindo, né? Está intervindo em nome desse Estado laico, né? Estão intervindo e estão criando situações em que deixa o cristão, a igreja, né, não só evangélica, mas a igreja católica, diante de problemas seríssimos. Exemplo, Gilson. Estão tentando aprovar leis aí sobre a questão de uma pessoa se identificar com um gênero, né? Isso. Um homem biológico, né? Decide se identificar na sua cabeça, né, como mulher.
ou vice-versa, etc. Já tem aí nos Estados Unidos até gente se identificando, né, como gato, né? Cavalo, sei lá. Animal. E aí, só que vamos ficar na área da humana, né? E aí o indivíduo se identificou, é um homem, se identificou com uma mulher se identificou com um homem, e aí vai lá, quer entrar no banheiro das mulheres. Não, eu acho que eu sou mulher. Eu me identifico, eu quero ser mulher agora. E aí vai entrar lá no banheiro. E imaginem as igrejas, né? As igrejas terem que... uma igreja cristã que não aceita essa questão, tem o direito de expressar sua fé, de dizer que homem é homem, mulher é mulher, e etc, etc. Isso provado biologicamente. E a gente ter que se sujeitar a uma lei do município, do estado, né, onde tenha que permitir o marmanjo entrar lá no... Isso são leis que estão tramitando. E, olhe, existe um discurso, Gilson, tem gente que conta uma mentira repetidas vezes, né, e até aquela lei se tornar tão comum que a pessoa vem achar que é verdade. E tem gente por aí contando mentiras, dizendo assim, isso não existe não, essa cartilha não existiu não, a cartilha que distribuiu nas escolas não existiu não. Gente, existiu, entendeu? Essas leis realmente elas estavam sendo aprovadas, elas iam ser aprovadas. Leis sendo criadas e pautadas para serem aprovadas, como diz o pastor Marco Feliciano, né? Na surdina, né? Pela madrugada, para que eles pudessem formar um coloio ali e conseguissem um bom número passar nas comissões, né? Isso, aprovar aquele projeto de lei. Né? Aquele projeto. Então, assim, qual é a preocupação quando a gente fala do Estado laico? Nós precisamos ter uma preocupação, não somente porque as pessoas estão preocupadas somente em presidente, né? Isso. Tem gente preocupada somente em escolher o presidente, mas não é só isso não. Tem pessoas que vai encabeçado pela chapa quando vão votar, né, Gilson? Eles pegam ali eu gosto do fulano, a fulano, vota no meu candidato, o senador é cicrano, blá, blá, blá. Quem vai criar a lei é o Senado. É o deputado federal. Então, você que é cristão, presta bem atenção em quem vai votar. Quem é teu deputado federal, quem é teu deputado estadual, quem vai ser teu senador. Não é no dia lá, porque tem gente que faz a campanha boca de urna, né? E assim, vira o brasileiro, e eu quero chamar a atenção de você que é cristão, que porventura venha ouvir o nosso programa. Você precisa urgentemente, mas urgentemente, passar a conhecer seus candidatos e procurar entender um pouco sobre política. Porque, Gilson, na época da política, na noite, né, passam os caminhões, os carros pequenos, jogando os santinhos na praia, fica aquela sujeira, né, na cidade. Mas qual é a ideia ali? Porque já descobriram que muita gente chega naquele dia, já que não pode mais ter aquela boca de urna, a pessoa ali pedindo voto, né, entregando o santinho, eles jogam no chão. Porque tem gente, né, que, primeiro, tem deles que faz a boca de urna escondido. Estão ali com o santinho ali, na hora que vê a fiscalização, tira do bolso e joga no chão. Aí depois pega que já está no chão, bota no bolso. É uma forma. Mas também foi constatado que a pessoa pega aquele papelzinho, aquela chapinha ali, e aí, vou votar nisso aqui. E há uma proporção muito grande de pessoas que tomam decisões pegando uma chapinha daquela, em cima da hora, porque não assiste um debate, não sabe quem são seus candidatos, etc, etc. Então, nós cristãos, primeira coisa que a gente precisa se preocupar em relação ao Estado laico, já que o Estado precisa executar a lei, mas as leis estão sendo criadas para prejudicar o cristianismo, nós precisamos urgentemente saber quem nós escolhemos para fazer as nossas leis. Né? Quem nós escolhemos para fazer nossas leis. Então, é importante o cristão saber votar para deputado, saber votar para senador, né, estadual e também federal. E aí a gente já pega aqui, Gilson, ideologias partidárias. Ideologias partidárias. Você que está ouvindo a gente aí, deixa eu te falar uma coisa para você. Você está esperando eu dizer em quem você deve votar para presidente, né? Esquerda ou direita? Daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco você vai compreender tudo aí. Fica ligado, não sai daí. Eu te aconselho a você não sair daí, porque daqui a pouco vai vir coisa boa, né, Gilson? Porque, embora nós estejamos aqui estimulando já, né, o cristão a, de alguma forma, ter uma participação na política, né?
Esse é o posicionamento aqui, né? Na verdade, veja só, quero fazer uma observação aqui. Sim, Eu lembrei sim. de uma situação que recentemente eu vi um líder religioso, meramente religioso, criticando, né, a nossa programação, nosso programa, porque deve ser um programa que tem que se falar de Jesus. Não, gente, nós estamos no século XXI, a Bíblia diz, Deus disse que o povo erra, o povo é destruído por não examinar as escrituras, por falta de conhecimento. Quando Deus fala por falta de conhecimento, eu quero crer que ele não está falando somente de conhecimento bíblico, né? O cristão hoje está inserido numa cultura, numa nação multicultural. A gente vê hoje aí, como já foi abordado aqui, o povo hoje vota, não sabe nem quem está votando. Amanhã ou depois passa-se poucos meses e você pergunta a algumas pessoas, tu votou em quem? Ah, não sei, não lembro. Né? Não conhece, então, o cristão hoje, inclusive alguns cristãos mais conservadores criticam os pentecostais justamente por essa questão de não buscar muito conhecimento. Né? Porque a gente vive, nós hoje, nós somos cristãos, somos a maior parte da população, mas a gente não faz a diferença na nossa nação. Por quê? Justamente por não buscar, assim, em primeiro lugar, por não buscar o conhecimento e segundo, por não colocar em prática. Aí fica aquela questão, não, porque não se pode discutir política, não se pode discutir religião. Só que a gente vê hoje, e eu acredito que essa polarização no Brasil vem se intensificando. Primeiro, a gente vê hoje um público cristão, a maioria evangélica, inconformado. Porque eu acho que o povo parece que está caindo na real. Como é que nós somos, na maior parte da população, nós somos a maioria e a gente não consegue fazer a diferença no Congresso, a gente não consegue fazer a diferença na presidência da República. Passa todas as leis que a gente não quer. Todas as leis anticristãs, como já foi abordado aí, leis favoráveis ao aborto, favoráveis à liberação das drogas, leis querendo extinguir Dia dos Pais, porque constrange uma minoria, enfim, várias e várias leis que a gente chama literalmente de anticristãs. Então, parece que o povo está acordando aos poucos, o povo evangélico está acordando e entendeu que se nós somos verdadeiramente a maioria, nós podemos sim mudar o rumo dessa nação. E segundo, o Estado é laico, claro, já foi falado aqui, o Estado é laico. A laicidade do Estado acontece quando o Estado ele promove oficialmente aquela separação entre o Estado e a religião, ou seja, o Estado não pode interferir na decisão de qualquer cidadão de seguir religião A, religião B, favorecer a uns e a outros, ou outros não. Mas o que a gente está vendo, apesar do Estado ser laico, a gente está vendo hoje um presidente da República que se autodenomina declaradamente cristão. Publicamente ele se declara cristão. A esposa evangélica e ele católico. E parece que isso tem mexido muito. Sim. Tanto com os cristãos, tanto com os evangélicos, como os católicos, os evangélicos. Que é o católico, o evangélico e aquele que é evangélico e católico, mas que rejeita qualquer tipo de posicionamento do cristão com a política. Exatamente. Não deve misturar. Né? Exatamente. Então a gente vê hoje um presidente da República que se declara cristão, promove, obedece às leis de não interferir, né, no Estado na questão religião. Mas ele é favorável, acima de tudo, à lei de Deus. Porque assim, o texto que era isso que eu queria frisar. O texto que lemos diz, em Romanos 13, diz que nós temos que obedecer à lei do homem, às autoridades da terra que foram constituídas por Deus. Mas a gente vai ver Pedro, em Atos dos Apóstolos, dizendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sim. Ou seja, Deus, a autoridade divina, está acima de toda e qualquer autoridade terrena. É verdade. E assim, foi bom, Gil, se você já entrar na questão da presidência da República,
Porque o presidente hoje, o atual presidente, se declara de direita. Isso. E os presidentes dos últimos anos se declaravam de esquerda, né? Então, quando a gente fala esquerda-direita, nós estamos falando de ideologias, né? Nós estamos falando de ideologias. Ideologias partidárias devem ser observadas, porque tem gente que acha bonito o número, né? Isso. Número tal, né? Número 100, né? Para a gente não usar o número de um partido aqui. O número dos candidatos. Né? Número 100, 100, 120. Aí acha bonito, aí bota uma música, né, do momento e tal, e fica na cabeça 100, 120, 100, 120, né? E aí interessante que os cristãos não sabem que aquele primeiro número, né, aquela primeira dezena, significa a identificação do partido. Mas que partido? Partido liberal, partido cristão, partido não sei o quê, tanto partido aí. E eles não entendem que cada partido tem sua Bíblia, né? Quando eu digo sua Bíblia, é seu conceito, seu estatuto. Sua cartilha, né? Seu manual. O seu manual, o que ele defende. E a maioria dos partidos de esquerda defende o aborto, liberação das drogas, um Estado dominante, né? Onde o Estado manda, onde o Estado é quem manda na propriedade civil, tem o direito de entrar na sua casa, tem o direito... Essa é a ideologia de esquerda, que tem o direito de entrar na sua casa, tem o direito de intervir na educação dos seus filhos, né? Uma criança, hoje, com 5 anos de idade, se ela matar alguém, ela não é responsável. 7, 8 anos de idade, ela mata alguém, né? Ou ela fala, ela não pode ser responsabilizada criminalmente, né? É menor. Não pode ser punida ao rio da lei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tirar a habilitação, não pode votar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, porque diz que não tem consciência ainda, mas pode ter a consciência de dizer assim, não, eu sou homem, eu sou mulher, decidir e quer mudar de o sexo biológico, e o Estado diz que o pai tem que respeitar isso. Então, as ideologias de esquerda, elas, partidárias de esquerda, elas estão inseridas no estatuto do partido. Aí tem gente que vai somente por questões da coligação, aliança, porque se a gente fizer essa coligação aqui, tem 5 candidatos fracos aqui, e esse aqui, eu vou ser o mais votado, então entra no partido. Não entra por ideologia. Mas eu quero deixar claro, Gilson, e aí eu quero chamar a atenção demais assim, dos cristãos. Lá na Câmara dos Deputados, procura pesquisar um pouco. Tem votações lá que é a votação de bancada. A votação de bancada, quem decide é o líder do partido, não é o deputado, não. É o partido. Então, tem algumas coisas que é votação de bancada. Vai lá o presidente do partido, que o presidente do partido precisa ser o principal defensor da ideologia do seu partido. Isso. Então, quando algumas coisas são de bancada, a bancada do partido tal votou a favor, a bancada não votou contra. Ali quem decide são os presidentes de partido com o presidente do Senado Federal. E observe que, às vezes, o seu deputado que você votou com aquela sigla, com aquele número, que tem uma ideologia de esquerda, ele não teve o poder de tomar a decisão por você, você votou nele. Então, é preciso ter muito cuidado, até mesmo na escolha numérica, né, do seu candidato. Porque se o seu candidato entrou num partido e ele não entende que esse partido ele tem uma ideologia contrária à palavra de Deus, ele está ali assim por mera conveniência, para preencher. Né? Então ele não está apto para te representar, porque nem ele mesmo sabe o que está fazendo ali. Né? Está aproveitando apenas uma brecha, uma oportunidade que lhe ofereceram. Então, as ideologias partidárias é algo que o cristão deve observar. Esse irmão, quando é que você vai começar a entrar na Bíblia aí? E nós já começamos a entrar na Bíblia, mas primeiro você precisa entender quem vai criar leis. Imagine lá, né, o líder, a bancada todinha teve que se sujeitar àquela decisão. Eu já vi muito deputado evangélico se explicando, não, isso aí eu não votei não, isso aí foi de bancada. Bonitinho, né? De bancada. Deixa só o líder e o partido se queimar, mas o teu representante que tu escolheu não tem o poder de decisão. Teve autonomia, né, para ir lá. Não teve autonomia. Então, assim,
é preciso ter muito cuidado. Já vem havendo uma mudança interessante e aí eu já vou começar numa situação aqui, eu já vou trazer uma polêmica aqui, Jus, porque tem muito pastor, polêmica é coisa boa, né? Coisa boa. Tem muito pastor se lançando candidato. Muito. Muitos. E aí o tema é outra. Tu ficou nervoso de derrubar até o microfone. É outra polarização, né? São dois extremos, né? No meio evangélico. Vamos falar do meio evangélico, né? Sim, sim. Existem pastores mais tradicionais. Eu vou até citar um deles, que eu acompanho bastante. É o pastor Osiel, né? Osiel Gomes. Sim, sim. Se não me falha a memória, ele é presidente da Assembleia de Deus ali no estado do Maranhão, né? Ele é totalmente contra. Ele é contra pastor, líder religioso, se envolver na política, se lançar como qualquer candidato, né? Mas a gente vê muitos outros líderes evangélicos, pastores também, que já têm uma opinião diferente contra, né? Enquanto uns defendem, alguns que são candidatos, né? E outros que estão se lançando, né? A minha maior surpresa esses dias agora foi outro pastor também que eu acompanho muito, o pastor Josué Brandão, né? Sim. Presidente da Assembleia de Deus Missões Sem Fronteira. Missões Sem Fronteira, né? Aqui na Bahia. Na Bahia, né? E agora está candidato também. Mas vamos entrar nesse tema aí, que é um tema bem pertinente. Pertinente porque, assim, Jus, nesse afã da gente impedir que certas leis sejam criadas, né? E que prejudique o cristianismo. Nesse afã de nós conscientizarmos os cristãos sobre a política. Cristianismo Sem Fronteira, viu, Assembleia de Deus? Cristianismo Sem Fronteira. Como nós estamos nesse afã de mudar, a gente está tentando mudar aqui através da voz, né? Convencer as pessoas a lerem a Bíblia, estudar sobre o assunto. Existem alguns que estão querendo ir lá para dentro para mudar a lei, né? Ou para garantir que o Estado continue lá. Só que aí eu vou deixar aqui um comentário, porque eu acredito que pastor, né? O pastor ele tem um chamado ministerial, né? É um dom de Deus para cuidar de ovelhas. Então, na minha visão, existem pessoas que são vocacionadas para a política. Existem pessoas que são vocacionadas. Eu conheço pessoas que não são pastores. São membros ou obreiro da igreja, mas não pastores, não cuidam da igreja e se lançam candidatos. São né? Pessoas humildes, obedientes, etc, etc. Mas não são pastores. Estão lá representando muito bem a igreja. E agora, o cristão, né? E agora pastores estão indo. E aí eu me pergunto, a gente diz assim, Deus me deu esta missão. Eu não vou dizer que Deus não tenha falado com esta pessoa. Mas eu acho que, primeiro, quando você recebeu o reconhecimento ministerial, que você é um pastor, que você é um evangelista, você recebeu esse reconhecimento para você cuidar de ovelhas, né? Não foi para você ser político. É uma opinião pessoal minha, tá? Não discordo, não. Entendi. Inclusive, os pastores que estão aí candidatos, né? Deus abençoe vocês. Eu até oro e peço a Deus que o Senhor ajude, né? Todos os que estão engajados nessa batalha, né? É necessário que tenham homens de coragem lá dentro, mas, pessoalmente, eu acho que um pastor, ele não deveria ser candidato. Presbítero, nosso programa é baseado na Bíblia, né? Sim, sim. A gente encontra na Bíblia algum exemplo de algum cristão, algum servo de Deus que se envolveu na política, serviu na política, algum pastor que depois deixou de cuidar de ovelhas e se envolveu na política. A gente tem algum exemplo bíblico? Olha, se a gente considerar, dentro desse modelo de política que a gente tem hoje, a gente não encontra essa palavra na Bíblia. Mas a gente encontra, por exemplo, pessoas que foram escolhidas por Deus para assumir determinadas funções, né, de Estado, para ser rei, como Davi. Que não deixa de ser política. Que sim. Não deixa de ser política. Que é exatamente aqui, quando a gente fala de política aqui numa linguagem mais simples, para todo mundo entender, nós estamos falando, né, do Estado
né, quando existe alguém escolhido pelo povo, que foi colocado ali para gerir impostos e cuidar do direito, administrar, etc. né? Administrar o povo. Né? O povo e a nação. Administrar, equilibrar as leis sociais e etc, etc. E aí a gente encontra muitos exemplos na Bíblia, a gente encontra exemplo de Davi, que Deus escolheu para assumir a nação de Israel, Josias, que trouxe reformas importantíssimas no momento que o povo estava distanciado, Neemias, né? Que foi escolhido para um processo de reconstrução. Né? A Daniel, que estava na Babilônia e estava diretamente envolvido na liderança, né? do Estado. Eu acho que um dos exemplos assim, mais fortes para mim é José, né? José e Ciro. São dois exemplos fortes para mim, porque José, ele administrou o Egito com mão de ferro. Se você olhar, ele era um homem bondoso, ele era um homem que se emocionava, era um homem que temia a Deus, era um homem que aprendeu com seus pais, foi muito bem formado, cria nas promessas de Deus, tinha intimidade com Deus, era cheio do Espírito Santo, mas quando ele estava lá gerindo o Estado do Egito, ele foi um homem que acumulou riquezas para o Estado, administrou essa riqueza socialmente, porque quando o povo estava passando fome, o Estado tinha reservas, ele distribuiu, né? Só que ele também pensou no equilíbrio das contas do Estado, né? Porque tem gente muito irresponsável por aí trazendo proposta de dizer assim, não, nós vamos pegar e dar tudo para o povo, mas e aí? Depois vai sair de onde? É o que aconteceu com a fatura vai chegar. A fatura vai chegar, né? Que nem Venezuela, que está hoje em crise, a Argentina entrando em crise, e me assusta os Estados Unidos com PIB negativo. Eu estava vendo hoje, né, um país daquele com PIB negativo. Por quê? Porque focou, né, no excesso de gastos com situações que não eram voltadas para o bem da população. E aí entra José, porque José é um típico administrador do Estado, porque quando as pessoas começaram a trazer, né, chegavam para comprar o trigo, né, comprar as sementes, aí comprava as sementes, voltava para casa. A seca naquela época, a crise durou 7 anos. Né, e aí, quando acabou o dinheiro, eles vinham, né, e disseram assim, ó, acabou o dinheiro. Ele disse assim, vamos negociar os animais. Então ele começou a trocar o alimento pelos animais. Daqui a pouco acabou os animais, aí ele disse assim, passa a escritura da terra, né? E aí quando acabou tudo, que voltou a funcionar, que voltou a chover, chegaram para ele e disseram, Senhor, a terra é tua, os animais são teus, todo o nosso ouro e nossa prata é teu, e agora? Ele disse assim, agora é o seguinte, aí vocês vão plantar lá, e é arrendamento, 1/5 volta para o Estado. Ou seja, ele equilibrou as contas do Estado, mas ao mesmo tempo pensou no social. Exatamente. Então, assim, eu observo que José é um típico administrador, foi escolhido por Deus para a manutenção da vida do povo de Deus, né, dos descendentes de Jacó, e foi uma figura importantíssima para a riqueza do Egito. O outro, e José foi servo de Deus, da linhagem, né, da linhagem escolhida de Abraão, porém, Ciro. Um rei persa, né? Um rei persa. De uma nação totalmente pagã e distante de Deus. E aí vem agora mais uma polêmica. Porque tem gente que diz assim, se tiver um candidato, aí vai, agora é polêmica, viu? Segura na cadeira aí, se você estiver sentado, estiver vendo no celular, estiver dirigindo, encosta o carro no acostamento, você não se estressar. Olha, vem a polêmica forte aí, que é o quê? Tem um pastor candidato. E tem um que não é pastor. Mas esse aqui que é candidato não entende nada de política. O que é evangélico. Não entende nada de política. Não tem histórico nenhum de representação. Mas tem essa outra pessoa aqui, que faz um bom trabalho, que é honesto, que teme a Deus, né, que acena aos evangélicos, acena aos cristãos, que diz que vai respeitar a liberdade religiosa, já é carimbado como um bom administrador. E aí você diz assim, quem escolher? Deus não escolheu ninguém de Israel, Deus escolheu Ciro.
um rei persa, para determinar a liberdade, né, do povo de Israel quando eles estavam presos na Babilônia, o cativeiro, né? Mandou voltar para construir uma casa de adoração. E lá em Isaías 45, Ciro, o meu ungido. Né? Então, a gente começa a observar, porque tem muita gente por aí hoje, Gilson, como polarizando demônio, Deus, né? Jesus, demônio, demônio. Tá aquela polarização. Aí alguns estão dizendo assim, mas os cristãos estão levantando a bandeira de um candidato que não é cristão, o outro está defendendo a bandeira de um que é defensor das matrizes africanas, vai estar aquela confusão, né? Quando na realidade a gente tem que entender que para certas posições políticas não está estabelecido na Bíblia que Deus vai escolher somente um cristão ou um evangélico. Ele vai escolher alguém. Se nós orarmos pela paz da cidade, nós teremos paz. Se nós buscarmos para o nosso país unidade, se nós orarmos e pedirmos a Deus a bênção sobre a nossa nação, Deus vai permitir que chegue ao poder pessoas que são suas escolhidas. E eu chego para dizer para você o seguinte, que na eleição passada nós tínhamos evangélico, ditos evangélicos, né? Declaradamente evangélico candidato. E tivemos outros que não eram, né? Uns declarados católicos, outro evangélico, o outro não era nada, o outro era... Mas você percebeu, Gilson, que na época da política teve deles que foi para a igreja, foi para a missa, né? Muitos. Foi para a missa, teve deles até com Bíblia na mão, lendo. Exatamente. Agora, depois disso, Gil, já vai fazer 4 anos, eu nunca mais vi. Daqui a pouco vai chegar. Eu já vi a missa de 7º dia, agora a missa de 4 anos. Essa daí tá difícil. Então, esses personagens bíblicos que tiveram diretamente ligados à administração do Estado, como José, como Ciro, que trouxeram, né, determinadas mudanças para o povo de Deus, como Neemias, que provocou uma reforma extraordinária na nação de Israel, é um sinal muito claro de que Deus usa homens que estão na liderança para abençoar o seu povo, como também em alguns momentos para punir. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eu peço a Deus, Gilson, que a gente saiba lidar e ter um equilíbrio muito bom em relação à nossa fé, em relação a Deus. Porque, Gilson, fica muito claro que se nós não priorizarmos o reino de Deus, se nós não priorizarmos a obediência à palavra de Deus, se nós ficarmos tratando política como a prioridade da igreja, se nós ficarmos tratando políticos como ídolos, porque tem gente que esquece até que tem Jesus, né? Levanta a bandeira e grita e chora. De ambos os lados. De ambos os lados, isso é interessante demais, né? Aflora as emoções. Meu ídolo, né? Meu amor, meu lindo, né? Outro meu mito, meu isso, meu aquilo. E as pessoas estão se esquecendo, parece que elas estão colocando num pedestal de idolatria tão forte a imagem de alguns políticos, e eu tenho medo, sabe por quê, Gilson? Porque quando o povo de Israel esqueceu que Deus era maior do que o templo, que o Deus da arca era mais tremendo do que a arca, que os muros de Jerusalém não eram tão fortes como Deus que protegia eles, Deus permitiu que se levantasse Nabucodonosor para oprimir, pressionar, escravizar. O povo de Israel sofreu na Babilônia durante 70 anos, porque deixou de confiar no Senhor para confiar em homens. E eu fico com medo quando também alguns cristãos começam a se posicionar ao extremo, colocando sua confiança em homens. Eu tenho até uma frase que diz assim, vamos falar de política hoje para não ser obrigado a não falar de Jesus amanhã, para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã. Quem vai proibir? Quem já conseguiu impedir a igreja de falar de Jesus? Podem tentar impedir, mas nunca vão parar a igreja, nunca vão parar a igreja, nunca vão parar o cristianismo. Ninguém vai conseguir parar. É certo que nós temos que lutar como cidadãos, votar, escolher, mas não devemos ir para o extremo que nós estamos vendo hoje. Inclusive,
aqui, baseado nesse texto que nós lemos agora, eu quero fazer um comentário aqui muito forte. É que o candidato que ganhar, nós temos que respeitar. Existem evangélicos que desrespeitam o presidente da República. Desrespeitam o presidente da República. O presidente anterior, a presidenta Dilma, que foi presidenta, eu tinha respeito. Eu jamais falava, eu jamais procurei denegrir a imagem dela. Ela era presidente da República, né? O presidente anterior a ela também havia o respeito. O cristão precisa respeitar. Precisa respeitar. Você, hoje em dia, se posicionar contra um candidato é uma coisa. Está lá 2 candidatos e o cristão se posiciona. Aquele é um ladrão, aquele não sei o quê. Candidato. Mas quem já está constituído como autoridade, tem que haver respeito. É preciso respeito. Então tem gente que desrespeita e vão mais longe ainda, Gilson. Existem dentro da igreja evangélica e da igreja católica a polarização. Tem quem vota na esquerda e quem vota na direita, dentro das igrejas. Tem quem vota em Lula e tem quem vota em Bolsonaro, dentro das igrejas. E em proporções diferentes, é claro, mas existe. Agora, eu acho terrível, Gilson, quando uma pessoa da esquerda, que vota no Lula, dentro da igreja, que vota que é cristão, né? Que vota no Lula e chega e diz que quem vota em Bolsonaro é verme. Chama de verme. Imagina um cristão chamando outro cristão de verme, cara. Chama de verme. Aí o outro aqui bota lá na sua rede social, né? Bota lá a figura de um jumento e bota o nome, tá aqui os seguidores do Lula. Gente, que cristianismo é esse? Se perde o total respeito. Se perde o total respeito pelo próximo, se perde o total respeito. Então, o que é isso, gente? O que nós estamos vivendo? Nós estamos falando aqui de política agora, porque temos a liberdade, graças a Deus por isso, e devemos colocar na consciência da gente que devemos conhecer de política, mas, gente, devemos também ter um equilíbrio em relação ao nosso tratamento com as pessoas, um tratamento de respeito. Tem líderes por aí, por exemplo, que se posicionam em cima do púlpito e querem até punir quem vota no... Não, gente, porque se você dita que uma pessoa deve votar na direita, você é um ditador. Não há respeito à liberdade. A maneira que nós devemos convencer as pessoas é através do conhecimento. E se a gente ficar brigando, ofendendo, você não convence aquela pessoa que está sendo ofendida. Você distancia aquela pessoa. Então nós estamos perdendo pessoas, nós estamos perdendo amigos. Famílias estão se distanciando, estão se dividindo, porque não há respeito às pessoas. As minhas ideias, eu posso passá-las a hora que eu quiser, mas as minhas ideias, elas não podem respeitar o seu espaço. E é aí aonde nós precisamos ter um equilíbrio. E outra coisa que está me assustando também, Gilson, é preciso falar isso, é que alguns estão entrando na política com a proposta de mudar a política, mas eles estão sendo mudados, influenciados, estão entrando no jogo, né? Vendedores de emenda. Saber que tem deputado evangélico? Eu ouvi isso, Gilson, para vergonha, não vou citar nomes aqui porque eu não tenho prova, senão eu vou para cadeia, né? Então, se você não tem prova, quando eu falo uma coisa aqui, aconteceu isso e isso, isso é porque eu sei. Quando eu ouvi, de quem ouvi, por quem ouvi, e vai sair. Se me botar na parede, eu vou dizer como foi. Então, não vou citar nomes aqui, mas eu conheço alguém, certo? Um político da região nossa aqui, que foi um prefeito de uma região nossa aqui, que falou que dentro do nosso estado de Pernambuco, um candidato evangélico era o maior vendedor de emenda. Irmão, o que você está falando aí? O que é emenda? Tem gente que sabe o que é emenda. É verdade. Né? É a autoridade que ele tem para destinar determinado recurso para um município, para fazer uma rua, para isso, para aquilo. Então tem os vendedores de emenda, que contrata, às vezes, uma empresa X, né? A prefeitura contrata uma empresa X, aquela empresa X, quando é dito a ela, né, para ela entrar naquele processo licitatório, já vai logo dizendo, olha, para você entrar aqui, você precisa 50 mil. Para que esses 50 mil? Para mandar para o deputado liberar a emenda. E isso, Gilson, eu fiquei sabendo que o maior vendedor de emendas no estado de Pernambuco era um deputado evangélico. Então, quer dizer, entra político lá dentro e, em vez de mudar, agora eu também conheço outro, e conheço de perto, que eu já vi pessoas
chegarem com proposta e der certo. Eu já vi ele passando dificuldade, um vereador amigo meu, passando dificuldade, mas não pegou propina. E esse aí eu sei de perto. Então, assim, ao mesmo tempo que existem homens vocacionados que vão lá para mudar, é preciso ter cuidado. E existem outros deputados, em certos momentos, que eles fazem um mapeamento, inclusive tem, certo? Filhos, parentes, amigos de pastores, de grandes lideranças que assumem gabinetes como recompensa pelo apoio diante da igreja, que assumem determinadas assessorias, aí ali naquele lugar ali, aí, que o pessoal chama de rachadinhas, né? Isso. Que racha entre várias pessoas. Isso aí é comum no Brasil, gente. Tem até uma frase, se não me falha a memória agora, de Juscelino Kubitschek, né? Se não me falha a memória, que diz assim: todo homem ele tem um valor. Sim. Ao entrar na política, ele passa a ter um preço. Ele passa a ter um preço. É uma frase extrema, né? Extrema. Porém, tem homens de história na política brasileira que não tem um processo sequer. Tem uma mancha. Não tem uma mancha, não tem nada contra eles. Uma vida totalmente ilibada. E às vezes não são nem cristãos. Isso. Não são nem cristãos, não são nem evangélicos. São católicos e tal, mas tem um nome ilibado. É uma conduta ilibada. E aí, Gilson, aí eu venho agora, irmão, e aí, como é que a gente faz? Ah, pai, tá vendo, irmão Flávio, como política é suja, o senhor misturando aí. Não, política não é suja, gente. Política não é suja. É porque, na realidade, a gente tem que saber, por exemplo, eu, Flávio Alves de Amorim, eu posso mudar minha cabeça amanhã, porque o ser humano é assim. Mas eu hoje, do dia que eu me entendo de gente até hoje, eu não dou certo para a política. Eu não dou certo para a política. Eu sou uma pessoa que resolve coisas práticas, rápidas. Eu gosto de fazer as coisas acontecer. E na política existe muita facilidade. Eu não dou certo, eu não vou entrar, eu não sou louco. Mas tem gente que entra. Tem gente que entra. Que chega lá, que consegue fazer, que consegue resolver. Então, acho que cada um tem que saber se policiar, se realmente você está preparado para entrar na política. E nós, como cristãos, devemos nos posicionar como cristãos, escolher bons candidatos, que não tenha processo, né? Que não tenha processo, que roubou, tem 52 processos, recebeu propina disso, propina daquilo, propina do petrolão, propina do mensalão, propina do ladrão, propina do que quer que seja. Aí tu tá lá, bota a cara na blusa assim e tal. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí disse assim, irmão, mas disseram isso, mas não provaram. Vá atrás. Vá atrás. Não vá só atrás de uma coisa de informação, não. Gente, a coisa mais fácil do mundo. Em vez de estar olhando no Instagram, porque tem gente hoje, o grande problema hoje, que as pessoas chamam de fake news, né? É que as pessoas ficam olhando informações no Facebook e no Instagram. Na realidade, vai procurar em alguns sites, em alguns jornais, de justiça. Tenta fazer uma comparação entre 4, 5 fontes para você ver, né? E entender, né? O processo que está acontecendo. O que foi que aconteceu. Não ficar falando blá, 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 blá. Por exemplo, recentemente eu vi uma mulher que se dizia professora, uma educadora, dizendo que Che Guevara era professor. Pelo amor de Jesus, ela aprendeu isso aonde? Né? Mas tem loucos que dizem isso. Verdade, né? verdade. Tem loucos que dizem isso. O senhor tem mais algum tema a ser abordado? Antes de a gente está se aproximando do fim, né? Sim, eita, já acabou. A hora voa. A hora voa. Né? Mas se o senhor não tem, eu quero fazer uma pergunta aqui para que a gente possa... A gente já falou sobre a laicidade do Estado. Já falamos aqui sobre essa questão da autoridade, né? Não sei se o senhor quer voltar aqui para o tema inicial, mas eu quero fazer uma pergunta antes da gente encerrar. E, na verdade, é uma pergunta, né? Na verdade, é uma direção, uma orientação. Né? A gente falou sobre toda essa questão, né, do cristão na política, como se portar, como entender, buscar entender mais a questão da política, do voto, mas na sua direção, né, se tivesse aqui um público precisando, que eu sei que tem muita gente precisando de uma direção, não uma opinião de voto, mas quais seriam os seus critérios para que a gente pudesse escolher como cristão, veja bem, como cristão, como evangélico,
a gente escolher um candidato, não aquele candidato porque a igreja está orientando, direcionando, pressionando aos fiéis para votar naquele candidato. Mas eu sei que existe muita gente, né, cristã, evangélica, que precisa de uma direção, uma orientação para escolher, para decidir o seu voto, baseado no seu conhecimento, nas suas experiências e, é claro, pela Bíblia, quais seriam os critérios para se chegar a uma conclusão nessa política, nessa eleição de um candidato? Muito bem. Vou responder essa com todo carinho, porque assim, a proposta é, em quem vamos votar? E a resposta é... E quando eu digo assim, um candidato, detalhe, desculpa interromper, mas quando eu digo assim, um candidato, né, como o senhor já frisou antes aqui, a gente não fala somente do presidente da República. Não. Né? O presidente da República, o senador, o governador, deputado federal, estadual, o governador do estado. Governador do estado. Isso. Pronto. Para finalizar essa nossa colocação, nós devemos obedecer às autoridades, nós devemos obedecer às leis, mas como o senhor disse lá em Atos 5:29, quando essas leis elas vêm em contrapartida à lei de Deus, né? Por exemplo, proibir a gente de pregar, nós vamos pregar. Ninguém vai proibir a gente de falar. Ah, mas e aí? Vai levar a punição? Vai. Pedro foi preso, Paulo e Silas foi preso, isso. O anjo foi lá e soltou. Gente, maior é o nosso Deus, tá? Então, assim, a gente vai lutar para essas leis ser aprovadas, mas se for aprovada, não vai acabar com a igreja. Nós vamos para cima, nós vamos vencer. Nós vamos romper as portas do inferno. Nós vamos tirar almas de lá. Então, nós vamos obedecer à lei de Deus em primeiro lugar, a lei dos homens em segundo. E, por último, Jesus, ele, ensinando os seus discípulos, ele disse assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos honrar os nossos compromissos com o Estado, os nossos impostos, etc, etc. Em outro momento, quando Jesus estava sendo julgado, né, e Jesus disse assim para Herodes, nenhum poder te foi dado, senão por ele. Você não teria poder nenhum contra mim se ele não tivesse dado esse poder. Então eu quero dizer para todo mundo que, embora a gente vá lá nas urnas votar, mas é Deus que comanda o coração. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei, ainda mais o coração do povo. Então tem hora que Deus intervém, e eu oro a Deus para que seja feita a sua vontade na nossa nação. Mas não é porque a gente vai se sentar, né, debaixo de um alpendre, deitado numa rede, tomando água de coco, você vai deixar Deus trabalhar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E a nossa parte é, primeira coisa para a gente votar num candidato, seja governador, presidente, deputado, senador. Primeiro, nós devemos pesquisar a vida do indivíduo. Quem ele é? É de família? Tem um histórico? Né? Qual é o histórico dele? Primeiro é a vida pessoal do candidato, porque a nossa vida pessoal, a nossa estrutura, o seu candidato. Segundo, você precisa saber o que o seu candidato defende. O que o seu candidato defende? O aborto? Um cristão apoiar o aborto? Não. Toma uma aguinha aí, mas vamos esquecer agora Lula, Bolsonaro, vamos esquecer agora candidato, vamos esquecer política, vamos esqueça o partido agora, vamos falar de aborto. Um cristão apoiar o aborto? Tá louco, é? Tá doido? Tomou remédio não? Apoiar o aborto? Aí, um cristão apoiar também, bandido bom é bandido morto? Tá entendendo? Então, assim, gente, nem a gente aprova o extremo de um, nem o extremo de outro. Então, a gente precisa ver até que ponto está o equilíbrio ali. Exatamente. Onde é que está o equilíbrio dessa decisão? Então, vamos conhecer o que seu candidato defende. Tem uma candidata, aqui nós temos duas, então ninguém vai saber o que eu estou falando, né? Ninguém vai saber. Mas tem uma candidata no estado de Pernambuco que ela falou claramente que ela acha mais interessante que seja liberada as drogas, porque
tem gente sendo presa com pequenas quantidades, que vai para a prisão, quando chega lá é influenciado pelos grandes comandos e que bababá, a situação se torna pior, bababá, bababá. Aí, por isso, defende que a droga seja legalizada. Não, olha, vamos investir em política pública, vamos investir no esporte lá nas comunidades carentes, em vez de roubar bilhões, que nem roubaram bilhões, né, da Petrobras, vamos pegar e vamos investir na política, né, vamos investir em esporte dentro das comunidades carentes, educação dentro da comunidade carente, transferência de renda para as pessoas de baixa renda, vamos investir no processo de conscientização dos jovens sobre as drogas, vamos investir forte nisso, ao invés de a gente gastar milhões, bilhões com campanha partidária, gastando dinheiro à torta e à direita. Então, assim, vamos analisar esse outro detalhe. O que o nosso candidato defende? Quem que o nosso candidato defende? E, por último, Gilson, o presidente, é claro que a gente não vai conseguir falar com ele. O governador, é claro, muito difícil, a maioria da população não vai conseguir falar com ele. Agora, eu considero que o deputado estadual e o deputado federal, ele tem que... Você precisa saber quem é ele. Você precisa ter o telefone dele. Você precisa saber o nome dele. Ele precisa ser acessível. Você precisa saber como falar com ele. Quem pediu o voto para o deputado foi o irmão Flávio. Foi Flávio que pediu. Ele pediu o voto naquele irmão ali. Foi eu? Pronto. No dia que aquele candidato lá que o senhor pediu para eu votar, vai ter uma votação lá sobre o aborto. E aí? Eu preciso dizer que eu sou contra. Né? Então, como é que a gente vai dizer que não, vamos para a rua levantar a bandeira? Não, isso aí tá. Só faz showzinho. Tá entendendo? Só faz show, certo? Tem uma influência. Mas você primeiro precisa estar organizado para você poder fazer uma grande movimentação. E se não tiver organizado, vai fazer o quê? Você precisa saber. Então, Gil, esse ano, isso aqui eu mudei agora esse ano, viu? Eu não voto em candidato que eu não saiba como acessá-lo. Tem que ter a rede social dele, isso. O Instagram, o Facebook, o YouTube dele, né, o canal do YouTube dele, o telefone celular dele, o assessor, o endereço do gabinete para eu mandar uma carta, o e-mail, tem que ter alguma coisa. Se não chegar, não adianta chegar o número para mim, não. Tem que chegar o contato. Tem que ser totalmente acessível. Acessível e transparente. E outra coisa, se chegar um candidato na tua casa que te ofereça dinheiro para tu votar, saco de cimento, milhão de... Não, porque eu tenho que receber alguma coisa, porque não... Me desculpa. Se for comunitário... Como assim comunitário? O candidato chegou e fez isso aqui. O candidato chegou... e conseguiu, através da influência dele, que viesse uma máquina passar aqui, que atendeu toda a comunidade. Se é para a comunidade, eu fico tranquilo. Agora, chegar e dizer assim, você tem aí quantas pessoas na tua família? Tenho 5 pessoas. Pronto, vou te dar 500 votos por cada pessoa. 5 vezes 5, 25, 2.500. Se você fizer isso aí, você não tem moral para nada. Eu conheço um prefeito da região que alguém chegou para ele e depois da eleição e disse assim a ele, eu vim aqui pedir isso, e você pediu à secretaria alguma coisa, ele disse, eu não lhe devo nada. Você se lembra quanto foi que eu lhe dei? Então ele estava dizendo assim, que moral você tem se eu já comprei? Eu comprei o seu voto. Comprei seu voto. Não tem direito de exigir nada. Bom, então eu acho que já dá para decidir, né? Quem votar? Eita, Gil, você é forte. A próxima, Gil, nós vamos trazer aqui, para sentar aqui um candidato. Nós vamos botar ele no canto da parede. O negócio vai ser forte. Que é o programa em Defesa da Fé. Ora por a gente, compartilha, se inscreve, dá seu like, faz seu comentário, envia para os amigos, para a família, né? E eu tenho certeza que vem muito mais coisa por aí. Os próximos programas vão ser esclarecedores para você e para sua família. Amém. Então, esse foi o nosso programa em Defesa da Fé, com o tema O Cristão e a Política, e desejamos que você abra sua mente, né? Leia, busque, estude, procure conhecer os seus candidatos para esta eleição. Quer ver sua marca aqui? Entre em contato com a gente. Deus abençoe.